tudo bem? O assunto é filhos na quarentena e flexibilização. O quanto nós, pais, nesse momento em que vivemos com os nossos filhos, podemos ou devemos rever alguns acordos que antes da quarentena tínhamos e que agora, talvez, eles precisassem ser refeitos. Tudo bem ficar mais tempo no videogame? Maratona de série, tá liberado? Decidir que horas vai dormir e que horas acordar é uma possibilidade? O tempo de estudo, a forma de estudo, o quando estudar, será que ele já tem maturidade para lidar com tudo isso? A soneca da tarde tá liberada? Pois é, se você é pai ou mãe de uma criança ou de um adolescente nessa época, certamente já se deparou com essas dúvidas. Como tomar decisões diante de um cenário que é único? Não há parâmetros para que nós possamos olhar para a história e tomarmos decisões sobre o que deu certo ou o que funcionou e o que pode funcionar dentro da sua casa. Não há pesquisas até então que indiquem o que pode ser melhor ou pior. Portanto, eu proponho para você 3 reflexões nesse momento. A primeira delas é que você observe a dinâmica da sua família quando pensar em flexibilizar. Pois é, para cada um daqueles que agora me ouvem existe uma dinâmica diferente. Alguns têm apenas um filho, outros têm mais filhos, alguns estão trabalhando em home office, outros estão mais com tempo livre, alguns deram licença para seus funcionários, outros não, alguns têm crianças pequenas, outras mais velhas, alguns têm crianças pequenas e mais velhos dentro de casa. Portanto, não há uma regra específica que eu possa te colocar aqui, a não ser dizer, no primeiro momento, observe a dinâmica da sua família e o quanto a sua família vai precisar flexibilizar mais ou menos. E é aí que cabe a segunda questão dessa história. Se a primeira é observar a dinâmica da sua família, a segunda é entender que não há um limite de flexibilização. Há o que é necessário para que neste momento a sua família passe por tudo isso de forma mais saudável e com uma dinâmica melhor. Veja, se você considerar o fato de que estamos falando de um período, seja ele maior ou menor, será um período, você poderá rever esses acordos no final da quarentena, como está fazendo agora no início. Portanto, flexibilizar não precisa ter agora um limite. Ah, eu posso ou não, eu vou ou não, eu deixo ou não. Você precisará olhar para a dinâmica da sua família e daí então flexibilizar de acordo com isso. E num terceiro momento, vale observar os resultados dessa flexibilização. Aí sim é hora de ajuste de rotas. Veja, uma vez que você conhece a dinâmica da sua família, conhecendo a dinâmica da sua família, entende que não há um limite de flexibilização. Vai existir uma flexibilização diante desta dinâmica. Aí então é hora de você observar resultados e fazer ajustes de rota. Se o seu filho começa a reclamar de dor de cabeça, se está muito difícil ter um sono tranquilo, se a irritabilidade está ainda maior do que já seria um pouco maior mesmo por estar em quarentena. Se você observa tudo isso, talvez o tempo de telas esteja muito grande. Se o seu filho abriu completamente mão dos estudos, acha que está de férias mesmo com a escola mandando conteúdo ou fazendo aulas online, bom, nesse caso talvez você tenha dado liberdade demais para ele fazer escolhas sobre os estudos dele. Ou se ele está trocando o dia pela noite, talvez ele não tenha maturidade para decidir a hora de dormir e de acordar. No entanto, se você percebe que, por exemplo, ele está indo dormir mais tarde, está acordando um pouco mais tarde, mas está fazendo os afazeres que a escola propõe. Ele está jogando um pouco mais de videogame, mas ele se organizou para fazer todas as atividades do dia, hora ou outra, claro, assim como nós, deixando de lado, procrastinando, mas se organizando para isso. Ou talvez esteja fazendo muitas maratonas de série, mas isso não tem interferido na dinâmica saudável da convivência dele com a família. Nesse caso, portanto, os ajustes de rotas precisam ser menores. Veja, observar os resultados é a melhor maneira que você tem de entender se as decisões de flexibilização que você tomou diante da dinâmica que a sua família te mostrou estão funcionando. Agora não é hora para olhar para teorias de livro ou buscar referências do passado. Não vai funcionar. Agora é hora de aprender com o barco andando e, portanto, ir observando o quanto está correto as decisões que tomamos e fazendo ajustes de rotas quando necessário. Lembre-se, é por um período e, portanto,
vai passar. Até o próximo vídeo.